Numa situação de criança típica, a ideia seria o aprendente responder verbalmente, como eu já expliquei, né, anteriormente, com outro tema. Mas, como já sabemos a dificuldade de linguagem trazida pela criança, vamos propor que ela aponte para uma imagem. Portanto, tem que preparar previamente as imagens sobre o tema trabalhado, tá? Viu que eu já preparei aí as imagens. Tem uma série de imagens, pode não estar as imagens mais bonitas do mundo, mas eu tenho uma série de imagens preparada. Eu não vou apresentá-las assim, pequenininha, eu vou apresentar o mais visível possível, tá? E aí, a sistematização fica como? Um jogador diz que foi ao zoológico e viu um macaco, por exemplo. O outro repete a frase, ou, se ele não pode falar, se ele não consegue falar, ele aponta o animal que foi falado primeiro e inclui mais um animal. Então, eu peço para ele apontar com o dedinho o macaco e mais um animal, que é o que é da escolha dele. E aí o outro tem que repetir o macaco que ele escolheu e mais outro que a outra criança escolher, tá? Então, para incluir e fazer disso uma atividade para a sala toda, poderia fazer num determinado momento com todos usando esta situação de apontamento, de apontar o animal, né? Ou fazer a mímica do animal, que aí você já envolve até outros campos de experiência, como movimento, corpo, né? Então, e aí vence quem conseguir incluir um número maior de animais. Então, por exemplo, coloquei lá macaco, gato, leão. Aí o outro, macaco, gato, leão, foca. Aí o outro, macaco, gato, leão, foca, elefante. Quem conseguir acertar o maior número de animais falados na sequência é o vencedor. No caso, como a gente não vai usar a fala, porque essa criança tem uma dificuldade grande de fala, a gente pode usar o apontamento. Não significa que a gente não precisa falar. A gente tem que dar significado ao que eles falam. Ao que eles apontam, desculpa. Então, ele apontou lá o gato, você fala, ah, gato, gato, que legal, gato. E aí, depois passa para o seguinte, tá? E assim por diante. Para trabalhar, por exemplo, você pode aproveitar essa mesma atividade, dá para explorar um monte de coisa com essa única atividade. Mas, enfim, para trabalhar o princípio alfabético, você pode pedir para a criança selecionar a primeira letra de cada animal trabalhado, sem que seja um número grande de animais, tá? Então, você não pode trabalhar 10 palavras no mesmo dia, porque você já sabe que essa criança tem uma dificuldade grande. Nosso cérebro não absorve muita informação de uma vez, né? Então, vamos pensar aí nas características de cada criança. Então, o que você pode fazer? Você pode escolher um animal, 2 animais, no máximo 3 animais, e trabalhar a primeira letra de cada um deles. 3 animais, por exemplo. Ah, com que letra começa o macaco? Com o M. Vamos fazer o som do M? Vamos fazer a boquinha. Né? E se eu juntar com a ma? Olha, ma. Nossa, é igualzinho que a gente faz mamãe, né? Ó, mamãe. E aí você vai fazendo, criando relações para gravar isso na cabeça da criança, gravar isso na memória da criança, tá? Então, isso facilita bastante. Fazendo isso, o que você está fazendo? Você está trabalhando o princípio alfabético, tá? Então, dá para utilizar essa atividade também, né? Que é o que eu coloquei aí, ó. Para trabalhar o princípio alfabético, você pode pedir para a criança selecionar a primeira letra de cada animal trabalhado, sem que seja um número grande de animais. Ou você pode trazer o traçado de uma letra específica, que apareceu no jogo, por exemplo, no macaco, traz o traçado da letra M e pede para a criança contornar com uma massinha a letra M, criando, assim, uma nova atividade em cima desse jogo. Percebe? Diante de um simples joguinho, uma atividade simples, você cria várias possibilidades, tá? O objetivo da atividade, bom, tem vários, né? Mas selecionei alguns. Propiciar o desenvolvimento da atenção, que é uma dificuldade que essa criança nos traz. Memória de trabalho auditiva, que é uma dificuldade que essa criança nos traz. Ampliação de linguagem, que é uma dificuldade que essa criança nos traz. E se você quiser acrescentar também, é possível, como eu disse, trabalhar o princípio alfabético, que todas as crianças nessa faixa etária vão estar precisando,
tá? Então, é uma atividade muito, muito rica, né?